Boa noite a todos. Daremos início agora à sessão solene especial da Academia Sergipana de Medicina. Sejam bem-vindos à nossa sala do Zoom. Essa sessão está sendo transmitida ao vivo pelo YouTube da Academia Sergipana de Medicina, motivo pelo qual apresentamos também as boas-vindas aos que nos assistem por essa plataforma. Esperamos que todos tenham uma ótima noite. Pedimos a todos que mantenham seus microfones pessoais desligados durante a sessão para evitar interferências sonoras. Passamos agora a compor o dispositivo virtual dessa solenidade, convidando o presidente da Academia Sergipana de Medicina, acadêmico Roberto César Pereira do Prado. Convidamos o presidente da Academia Sergipana de Letras, o acadêmico José Anderson Nascimento. Convidamos o presidente da Academia Sergipana de Educação, o professor Jorge Carvalho Nascimento, aqui representado pela confreira Jane Nascimento. Representando as entidades médicas do Estado, convidamos o presidente da Sociedade Médica de Sergipe, o doutor Esmonen Santa Rosa. Finalmente, para compor esse dispositivo virtual, convidamos o conferencista da noite, o professor Elias Souza Santos. Antes de passar a palavra ao presidente da Academia Sergipana de Medicina para fazer as suas considerações iniciais e abrir oficialmente a sessão, eu gostaria de registrar também aqui a presença do Dr. William Soares, presidente do Grupo Sergipano de Estudos da FEB, nosso confrade da Academia Sergipana de Medicina, da professora Jane Guimarães, coordenadora do Movimento de Apoio Cultural Antônio Garcia, filho da Academia Sergipana de Letras, professores da UNIT e da Universidade Federal de Sergipe, queridos confrades e das academias de Medicina, das academias de Letras e da Academia Sergipana de Educação, e as pessoas convidadas também de outros estados aqui presentes, que muito nos honra com a presença de todos vocês. Nesse momento, nós passamos a palavra ao presidente da Academia Sergipana de Medicina, o nosso confrade Roberto César Pereira do Prado, para a abertura oficial desta sessão. Okay, boa noite a todos. Agradecer a presença desses ilustres acadêmicos que compõem a mesa e assistem a essa sessão. Então, declaro aberta esta sessão solene, dando seguimento a sessões especiais da Academia Sergipana de Medicina para o presente ano, de acordo com o calendário aprovado pela diretoria em fevereiro de 2021. Quero fazer um agradecimento especial ao professor Fred Portugal, autor da ideia quando discutimos as sessões especiais, então veio a ideia desse tema, aprovada unanimemente pela diretoria em uma de suas últimas reuniões. Portanto, é uma reunião cultural e o professor Fedro vai participar ativamente dela em toda a sua extensão. Ok, Lúcio, vamos adiante. Obrigado, presidente. Como nós fazemos habitualmente, eu gostaria de registrar os nomes dos acadêmicos presentes que fizeram as suas confirmações previamente, já que é impossível nós termos na tela todo mundo que está presente, mas eu gostaria de citar aqueles que confirmaram a presença antecipadamente e, claro, à medida do desenrolar da reunião, eu poderei citá-los aqui. Os acadêmicos já citados, Roberto César, William Soares, a professora também acadêmica Ildete Caldas, a acadêmica Zumira Freire Rezende, a professora Esther Nascimento, aqui já apresentada, o acadêmico José Adeval Aragão, o acadêmico Esmonen Ramos, os acadêmicos Fedro Portugal e José Hamilton Maciel Silva, os acadêmicos Henrique Batista e Silva, Sônia Lima, a senhora Madalena Barreto, o confrade Anselmo Mariano, a confreira Yara Campeiro, da Academia Sergipana de Educação, o confrade Dr. José Abude, o sobramista e músico, pianista, Dr. André Monteiro, o professor Adailton Andrade, do Movimento Cultural, o acadêmico Antônio Samarone,
a professora Carla Freire Rezende, da Universidade Federal de Sergipe, a senhora Naira Horta Melo, o acadêmico Ginaldo de Jesus e os pianistas professores da Universidade Federal de Sergipe, Eduardo Garcia Júnior e Priscila Gambari, aqui presentes. Então, todos sejam muito bem-vindos a essa sessão, né? E passamos agora, conforme o protocolo, a palavra ao nosso confrade, professor Fedro Portugal, para que proceda a apresentação do conferencista dessa noite, o professor Elias Souza Santos. Lembrando ao professor para abrir o microfone. Boa noite a todos os confrades, confreiras, ao nosso presidente da Academia Sergipana de Medicina, presidente da Academia de Educação, representado por a confreira Jane Nascimento, presidente da Academia de Letras, Anderson, e o nosso presidente Assomésio Desmonison, e todos vocês que estão aí presentes. Eu queria contar uma historinha antes de citar os títulos do nosso professor Elias, convidado de hoje. Essa semana passada eu já tinha dito, eu vou repetir, eu nasci na Praça Camerim e fui criado na Praça Camerim, só saí de lá para casar. E a Praça Camerina é a que tem a estátua de Silvio Romero. E eu conto a vocês que eu assisti, sentado na porta, a colocação, um trabalho enorme para aquela época, a colocação daquele gordo, forte, enorme, Silvio Romero. Lá em cima foi um trabalho que eu acho que levou vários dias e lembrava muito fisicamente meu pai. Por isso que eu estou chorando forte, gordo, ele sempre parecia meu pai. Eu nasci na Praça Camerino, com 7 casas, uma parte. E tinha 3 da família Abudi, das 7 casas. Então, você vê que eu nasci e conheci a família deles. Inclusive, me adaptei muito à comida árabe, que eu gosto muito. E, nisso, vizinho de parede era seu Miguel, pai da professora Helena Abudi Fernandes. Então, eu fui vizinho dela, mas não conheci aqui. Quando eu nasci, ela já tinha saído, e as suas irmãs também, e só tinha na casa o seu irmão Maninho. Eles todos faleceram, não há muito tempo. Mas tive a sorte de, uma tarde, almoçar no Rio de Janeiro com minha mãe, e ela foi almoçar também, e conversamos muito, uma tarde inteira. Você viu que ela estava com praticamente 90 anos, ou perto dos 90, mas num interesse enorme de saber de música aqui em Sergipe. Os da época dela, que alguns eu conheci vários, mas também alguns novos que ela não conhecia. Mas o interesse é uma pessoa apaixonada pela música. E tinha vindo de um festival internacional e já estava preparando para ir para outro festival. Era uma pessoa que não parava. E aí eu me interessei muito. Eu tinha o livro, depois ganhei o livro, depois ganhei algumas coisas da vida dela. Eu disse, eu acho que um dia eu vou escrever alguma coisa, e fui deixando. Aí, de repente, no consultório, o telefone para mim, que eu não conhecia, Elias, que um dos sabores tinha indicado a minha pessoa para ele adquirir alguns coisas que eu sabia. Realmente, eu tinha feito já algumas coisas por escrito. Aí, Elias, acertamos um horário. Quando eu terminava o consultório, geralmente às 5 horas, passava o dia inteiro. Vocês pensaram, o dia inteiro trabalhando para depois conversar com Elias. E Elias, o pior de tudo, que Elias é uma pessoa de uma simplicidade, uma pessoa humilde que não vem com o crachá dos títulos, né? Vem aquela pessoa. E em pouco tempo eu descubro que Elias era apaixonado pelo que fazia.
é um grande pesquisador então começamos a conversar muito. Eu descansava do trabalho do dia, conversando com a Elias sobre música e sobre Helena. Conversamos assim, a gente começava a pensar, será que foi por causa disso ou aquilo outro? E fomos rodando. Um dia, minha irmã falecida no Rio de Janeiro, que era amiga das sobrinhas das irmãs dela e das sobrinhas, aí eu digo, olha, a Elias está precisando de material e está querendo ver. Ela disse, vou fazer uma sobrinha. E a sobrinha logo aceitou, disse, olha, quando ele pode telefonar, e Elias, o pesquisador, Elias sabe material com a sobrinha, e segundo ele me disse que recebeu, não para devolver, 4 caixas de material da professora. Então, aí você vê como são as coisas. Chega Elias, que eu não conhecia, hoje somos amigos, é um admirador do... Estamos com problema de sinal com o professor Fedro, creio. Então, vamos aguardar um pouquinho para ver se ele faz a reconexão, né? Então, o professor Elias, como já foi dito aí pelo professor Fedro, é uma pessoa que tem uma bagagem intelectual importante, né? E no estudo da professora Helena, e dizer que ele é doutor em Educação pela Universidade de Tiradentes, mestre em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, especialista em Arte e Educação pela Faculdade de São Luís de França, especialista em Libras pela Faculdade de Pio X, graduação em Pedagogia pela Universidade de Tiradentes de Sergipe, técnico em Música pelo Conservatório de Música de Sergipe, é professor da Escola e Oficina de Artes Valdice Teles. Atua como regente de coros em instituições públicas e particulares. O professor Elias Souza é o nosso convidado, por indicação do Dr. Fedro, para nos brindar hoje com a conferência alguns aspectos da trajetória da pianista Helena Budi Lourenço Fernandes. Então, ficaremos em contato com o professor Fedro aqui pelo celular, mas aí o professor Elias já pode iniciar a sua conferência. Obrigado, professor. Então, boa noite, eu quero saudar todos com uma boa noite, todos, todas, a mesa presente, o Lúcio Prado e todos os confrades e confreiras presentes nessa mesa. Quero saudar todos os amigos que estão me prestigiando, o meu professor orientador Cristiano Ferronato, que deve estar aqui presente, a minha professora do doutorado, professora doutora Esté Vilas Boas, que eu tive a honra de tê-la na minha banca examinadora em dezembro, né, que foi uma honra muito grande. Enfim, eu quero saudar também todos que estão presentes aqui e quero dizer que é uma honra poder estar explanando um pouco acerca do meu objeto de pesquisa, de investigação, que é uma sergipana que teve uma atuação fantástica a nível local, Sergipe, Aracaju, nacional, Rio de Janeiro, e internacional, que foi a América do Sul e a Europa. Então, assim, é um orgulho para mim. A professora Esther disse bem assim, sinto que você está extremamente apaixonado pelo seu objeto de pesquisa, em outro tempo isso não seria possível, mas ter a oportunidade de escrever sobre Helena e defender uma tese sobre a trajetória dela foi uma das coisas mais interessantes que aconteceu na minha trajetória acadêmica, tá bom? Eu quero também agradecer a presença da Manuela, dos parentes da Helena Budi, que está aqui presente também, e da Manuela, que é síria e é maestrina que mora aqui no Brasil, né? A Manuela Calil. Ela também é filha de pais que vieram da Síria e mora lá em Floripa, em Florianópolis. E ela disse, preciso assistir a essa apresentação sua, porque são meus parentes, queira ou não queira, né? Do mesmo país que eu vi. Então, fico muito agradecido. Bem, então, no mais, eu vou fazer minha apresentação
pretendo não demorar muito. Minha apresentação ela está baseada nos slides presentes. Quero agradecer também a presença do senhor Wilson Melo, que é uma pessoa muito importante também para mim, da Associação Sergipana de Voluntários a Serviço da Oncologia de Sergipe, da VOS. Muito obrigado, senhor Wilson. Ginaldo, meu ex-aluno, também presente. Então, eu só estou fazendo um desdobramento da minha tese de doutorado, que teve como título No Compasso Ligeiro, da pianista Helena Lourenço Fernandes, entre práticas pedagógicas, concertos e diplomacia musical. O título da tese. O título dessa apresentação que eu vou fazer hoje, eu vou só estar abordando alguns aspectos da trajetória da pianista Helena Lourenço Fernandes. Helena nasceu no dia 29 de janeiro de 1914, na cidade de Aracaju. Ela estudou piano com a professora Marocas Caldas e o professor José Sanz, e estudou na escola normal ao mesmo tempo, né? Se formou em 1931. Ela foi uma das idealizadoras, junto com Miriam Santos e Raquel Cortez, do primeiro jardim de infância de Aracaju, Casa da Criança, fundada em 1932, e foi também a primeira professora de música dessa instituição. Eu nasci em Aracaju e já pequena, aos 4 ou 5 anos, eu gostava muito de ouvir música. E tinha uma vizinha que estudava piano. Eu deixava de brincar com as minhas coleguinhas, com as minhas amiguinhas, com as minhas bonecas e sentava-me ao lado desta vizinha, ao lado do piano, para ouvir os seus estudos, os seus acordes, os arpejos. E assim ficava horas e horas. Comecei a estudar piano com um maestro que apareceu em Aracaju, um grande professor espanhol, Pedro Tomás Sanz. Bem, e dediquei-me muito ao piano e era considerada a melhor aluna do professor Sanz. Ele tinha quase, digamos, todas as famílias de Aracaju, seus filhos estudavam com o maestro Sanz. E eu era considerada a primadona. Bem, e ele resolveu falar com o governo. Ok. Foi só um depoimento dela, que ela deu uma entrevista nas décadas de 1980 e 1990, à Rádio MEC do Brasil, no programa Música e Músicos Brasileiros, ao radialista Lauro Gomes. E aí ela narra um pouco da trajetória dela em Sergipe, no Rio de Janeiro e no exterior. Então, o objetivo da minha pesquisa foi analisar a trajetória da educadora, pianista, concertista Helena Lourenço Fernandes, destacando o seu papel e as suas contribuições para o campo da história da educação, que é o meu objetivo geral. Como objetivos específicos, eu tenho aqui 3, né? E cada um desses objetivos, eles se relacionam com as três últimas sessões da minha tese. O primeiro é investigar a atuação de Helena Lourenço Fernandes em Aracaju, através das suas atividades pedagógicas. O segundo é examinar o itinerário profissional de Helena no Rio de Janeiro, ressaltando seu romance e parceria profissional com o maestro Lourenço Fernandes e o seu desempenho junto às instituições educativas nas quais atuou, nas funções de docente, de gestora, de concertista e de musicista diplomata. E o último, que se relaciona à última sessão, a 4ª sessão da tese, é interpretar a prática docente de Helena Lourenço Fernandes na função de técnica em assuntos educacionais do Ministério das Relações Exteriores, junto às embaixadas de Assunção, no Paraguai, Buenos Aires, na Argentina, Madrid, na Espanha e Paris, na França. E, diante dessa pesquisa, eu elaborei 3 perguntas que norteiam a minha investigação. A primeira, quais são os aspectos acerca da história da educação em Aracaju que podem ser desvelados a partir da investigação dos percursos profissional e pessoal de Helena Lourenço Fernandes? Como interpretar a atuação de Helena Lourenço Fernandes na cidade do Rio de Janeiro no que concerne ao seu romance
com o maestro Lourenço Fernandes, a sua formação acadêmica, as práticas pedagógicas desenvolvidas nas instituições educativas, aos concertos nacionais e internacionais executados, às conferências realizadas e à diplomacia musical brasileira. De que maneira, né, as atividades desenvolvidas por Helena Lourenço Fernandes, junto às embaixadas de Assunção, Buenos Aires, Madrid e Paris, poderão contribuir para a escrita da história e para a escrita da história das mulheres no Brasil e, eu diria, por que não, no mundo, né? Porque ela foi uma educadora internacional. Eu defendo a seguinte tese: as representações sociais instituídas pelo Estado brasileiro, a partir das 2 últimas décadas da Primeira República até o término do Estado Novo, nas quais procuraram incutir, através dos dispositivos formais implementados no contexto educacional e social, a ideia de disciplina, de moral, de higiene, de estética, de devoção à pátria. E os elementos da cultura nacional, né, foram apropriados, colocados em práticas e legitimados por Helena Lourenço Fernandes. Além dessas representações e apropriações que transformaram a docente em uma professora nacionalista, disciplinada, protocolar, dedicada à causa da educação, à música e ao Estado, advogo que a formação acadêmica e o perfil profissional, a capacidade de liderança, de empreender eventos educacionais e culturais, o protagonismo e a intensa atuação em defesa da música e da educação musical escolar contribuíram de forma decisiva para o sucesso do percurso profissional de Helena, tanto em Aracaju quanto no Rio de Janeiro e no exterior. Então, essa é a tese que eu defendo, né, nessa investigação. A delimitação do objeto, eu inicio a pesquisa a partir do ano de 1931, que é o ano que a Helena se forma na Escola Normal de Aracaju, e, ao mesmo tempo, ela leva ao interventor do Estado, juntamente com Raquel Cortez e Miriam Santos, a proposta de criação do primeiro jardim de infância. E as três fazem uma mobilização social, tanto aqui em Aracaju, quanto em Salvador, quanto no Rio de Janeiro, para arrecadar fundos e criar essa escola. Elas mesmas, após a fundação da instituição, foram convidadas para lecionar nessa instituição. E Helena foi a professora de música. E o marco final é o ano de 1985, que é marcado especificamente pelo retorno de Helena após 20 anos fora do Brasil, trabalhando na diplomacia cultural e musical brasileira. Essa parte aí é a parte do referencial teórico, né? Eu me aproprio, eu me filio à história cultural francesa, na qual ela é representada por Bourque, Chartier. Através de Chartier, eu trabalho com o conceito de representação, práticas e apropriação. E a história francesa, ela revolucionou a forma de fazer pesquisa, porque inclui uma série de objetos que outrora estavam afastados. Trabalho também com a concepção de história das mulheres, que tem a Michelle Perrault como uma referência, porque ela, juntamente com Georges Duby, eles perceberam que era preciso contar uma nova história das mulheres, visto que a história que ela conhecia era uma história contada por homens. Então, muitas das vezes, tem coisas que foram deturpadas e esquecidas. Então, ela traz essa ideia de um livro que ela escreveu, A Minha História das Mulheres, é um livro de referência, e que ela vai estar trabalhando justamente as histórias das mulheres em diversos períodos. Aqui tem um referencial metodológico, uma pesquisa bibliográfica histórica, ela se insere nas abordagens biográficas, e dentro dos métodos existentes, no interior dessa abordagem, eu escolhi o método biográfico, que é um método que se apropria de todas as fontes possíveis acerca do biografado, para poder elencar, dar a ver a história e a trajetória da biografada. E aí são os autores que eu me aproprio, né, me ancoro, e eles entendem que nessas abordagens biográficas, o importante
é aprender as singularidades dos sujeitos, né, com o fim de compreender o coletivo. Ela comunga de uma história da diferença, porque procura valorizar os atores sociais. Ela observa os espaços, os lugares, os agentes interligados à biografia, né? E ela se situa no cruzamento entre o histórico, o biográfico e o institucional. O particular, segundo Jorge Duby, ele só é importante quando ele consegue revelar o coletivo. Então, é basicamente a base metodológica da minha pesquisa. Helena é muito importante, mas o mais importante é, através de Helena, a gente desvelar práticas educativas, práticas culturais, práticas musicais, que até então eram pouco desconhecidas ou então totalmente desconhecidas. Aí são a relação dos acervos que eu pesquisei, e aí voltando para o Dr. Fredo, ele foi uma pessoa extremamente importante para a produção dessa pesquisa, porque ele ficou muito feliz, me passou fontes extremamente importantes para eu poder reconstituir as práticas do curso de teoria e piano ali na BUD. Então, eu dividi o trabalho, ele está estruturado em 4 sessões. A primeira é a introdução, que eu intitulo Um Prelúdio ou Terceiro Movimento da Sinfonia Caminhos por Onde Andei. Por que eu coloquei esse título? Porque na introdução eu inicio com a citação de Helena, que eu retirei do livro da autobiografia dela, onde ela narra um momento ímpar na vida dela, que foi reger, em Assunção do Paraguai, um coral de escolares nas escolas públicas do Paraguai, composto por 2.000 vozes, né? Então, num evento importante cívico, né, do Paraguai, uma educadora estrangeira regendo um coral de 2.000 crianças. Então, eu inicio a minha tese desse terceiro movimento. A segunda sessão intitula-se Ressonâncias de uma Formação Acadêmica Profissional e um Romance. A terceira, Formação Docente e Atuação Pedagógica, Romance, Concertos e Diplomacia Musical Brasileira. O romance ele começa na segunda sessão e ele é retomado na segunda sessão. E a terceira sessão eu abordo especificamente a atuação de Helena na diplomacia musical brasileira, na América do Sul e na Europa. É importante salientar que esse termo diplomacia musical, ele passou um pouco despercebido na historiografia brasileira. Para vocês terem uma ideia, quem começou a escrever sobre a diplomacia cultural e musical brasileira foi uma antropóloga francesa, Anaïs Fréchet. Então, assim, e ela traz a importância do Brasil de forma pioneira e embrionária por conta da condição do país em relação aos países da Europa, no uso da diplomacia musical para fazer essa propaganda da cultura brasileira no exterior. Ok, então, nessa primeira sessão eu abordo as questões metodológicas, a delimitação do objeto de pesquisa, trabalhos referenciais teóricos e metodológicos, e anuncio os acervos e fontes que estruturam o trabalho. Pronto. Então, na segunda sessão, como vocês podem visualizar aí os tópicos, né? Eu não vou falar de todos por conta do tempo, mas nessa segunda sessão eu vou trabalhar, na terceira sessão, seria a segunda sessão, eu vou trabalhar a presença de Helena no... Então, aí esse tópico refere-se à introdução. Esse daqui refere-se à segunda sessão da tese. Eu vou trabalhar Helena eu vou trabalhar a atuação de Helena enquanto professora, enquanto pianista, enquanto gestora do curso de teoria e piano Helena BUD. Inclusive, esse curso ele estava desconhecido da historiografia sergipana, e depois eu descobri que Helena foi uma responsável pela formação de um número significativo de
professoras e professores que depois foram os pioneiros no Conservatório Sergipano de Canto Orfeônico, no Instituto de Música e Canto Orfeônico, e depois no Conservatório Sergipano de Música. Então, por exemplo, Alfeu Menezes foi aluno de Helena, Bernadette Andrade foi aluna de Helena. Então, Helena, resumindo, ela movimentou nas décadas de 1930 e 40 o campo musical brasileiro, com concertos de seus alunos, de suas alunas, e é importante frisar que esses concertos eles tinham a presença garantida das mais altas autoridades aqui do estado de Sergipe. E aí tem algumas figuras referentes à seção 2, né? É o primeiro jardim de infância Augusto Maynard, vocês estão vendo aqui a foto, no lado esquerdo, a estrutura física, né? A arquitetura, quanto o pensamento, a proposta pedagógica embasada no escolanovismo, que foi uma tendência pedagógica que se inseriu aqui no Brasil a partir da década de 1920 e se consolidou a partir da década de 1930. E ela coloca o aluno como centro, né, o método ativo, né, de ensino, focado no aluno. A primeira tendência que se contrapõe ao ensino tradicional. Então, o Jardim de Infância foi um marco na história da educação em Sergipe, porque um estado muito ousado, né? E a inauguração desse evento foi tema de muitas notícias, tanto aqui em Sergipe quanto em outros estados, e teve a presença de autoridades também de vários estados brasileiros, né? Foi inaugurado em 1932, na gestão de Augusto Maynard. A foto da direita é justamente o momento que a Helena estava substituindo uma professora de classe, porque ela era professora de música, né? Então, tá aí a foto. E aí é outra imagem de Helena, dos alunos do curso Teoria e Piano, Helena Budi, eu acho que é após um concerto essa foto, em algum auditório aqui do estado de Sergipe, eu não sei precisar, né? Também aí essa foto já traz ela com suas alunas na escola de Helena, as aulas eram desenvolvidas na casa de Helena, na Praça Camerino, né, dos pais de Helena na Praça Camerino. Aí, após um concerto, não sei precisar o local, mas pode ser lá naquela praça do Palácio do Governo ou na Praça Camerino. Então, na década de 40, Helena, de 32 a 42, Helena ela se movimenta o tempo todo. Ela vai para o Rio de Janeiro, para o Instituto Nacional de Música, fazer cursos de aperfeiçoação, de harmonia, de piano. Ela se apropria dos métodos, ela traz para Aracaju. A escola dela tem uma proposta atrelada à metodologia do Instituto Nacional de Música e do Conservatório Brasileiro de Música. E na década de 42, ela vai ao Rio de Janeiro e ela dá uma série de concertos nas rádios do Rio de Janeiro, né? E ela estava sempre movimentando. Quando ela não estava no Rio de Janeiro para fazer cursos, ela estava passeando no Rio de Janeiro. Essa outra foto é a foto do Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, criado em 1942, e Helena foi aluna da primeira turma, né? O canto orfeônico ele foi inserido no currículo da Escola Brasileira em 1931, quanto disciplina obrigatória, e foi a primeira vez na qual a disciplina música passou a fazer parte do currículo, passou a ser controlada pelo governo federal, por diretrizes nacionais, e também houve a necessidade de criar e formar um professor específico com capacidades e habilidades pedagógicas para lidar com o ensino na escola. E essa fonte que eu encontrei, uma fonte muito importante, eu encontrei no acervo do particular da sobrinha de Helena, e ela me passou, é o álbum de recordações de Helena Budi, que não é nada mais nada menos do que o diário, né? E esse álbum é muito rico de informações, porque ela escreve poemas, ela declara o amor dela, porque em 43 ela vai para o Rio de Janeiro fazer esse curso e ela conhece o Lourenço Fernandes na condição de professor, e o Lourenço Fernandes era um homem
casado há mais de 20 anos e muito famoso no Rio de Janeiro, amicíssimo de Villa-Lobos, e eles simplesmente se apaixonam, né? Vale ressaltar que, naquele momento, Lourenço Fernandes estava vivendo uma situação muito difícil com o seu primeiro relacionamento, que vinha sendo desgastado, vivendo virtualmente desde 1935. E em 1943, ele conhece a Helena e se apaixonam completamente. O diário ele revela toda a expressão do amor e do sentimento do casal de musicista. Então, assim, foi uma coisa muito forte, muito romântico, com muita poesia, porque Lourenço Fernandes era um poeta. Ele escreveu mais de 100 poemas também. Eu não vou passar essa parte aí, que vai demorar um pouco, né? Ela vai falar como conheceu o Lourenço Fernandes, vai falar um pouco, é a aluna que conheceu o professor, mas pode passar, depois a gente vê isso aí. Pronto, a penúltima sessão da tese, eu vou abordar a Helena no Rio de Janeiro, todas as instituições, porque ela conheceu o Lourenço Fernandes de 43, em fevereiro. Em março, Lourenço Fernandes se desquitou e foi morar com Helena no Rio de Janeiro, já um mês depois de ter conhecido o professor, e ela concluiu o curso de Pedagogia do Canto Orfeônico, que era um curso de nível superior, no Conservatório Nacional do Canto Orfeônico. Em 43, ela retornou, pediu as contas do Estado e voltou, 44, e voltou para o Rio de Janeiro para conviver com o Lourenço Fernandes. E de 44 a 48, ela vive intensamente com o Lourenço Fernandes, tanto do ponto de vista pessoal como profissional. Lourenço Fernandes viu em Helena uma oportunidade de retomar sua força criativa por conta dos problemas conjugais com a primeira esposa, que não entendia o lado artístico do autor, segundo os biógrafos. E aí o que acontece? Ela vai morar com ele, dá todo o apoio, prepara todo o ambiente de casa para ele compor. E segundo Villa-Lobos, numa carta que enviou para Helena em 59, foi o momento de maior intensidade da vida do autor no que diz respeito à produção das melhores sinfonias de Lourenço Fernandes. Esses 4 anos que ela vive com Lourenço Fernandes. E aí ela vai trabalhar no Conservatório de Canto Orfeônico, foi convidada por Villa-Lobos, e no Conservatório Brasileiro de Música, que era uma instituição particular, cujo sócio majoritário era o Lourenço Fernandes, que criou essa instituição em 1936. E aí, Lourenço Fernandes, em 48, ele vai dar um concerto inédito no centenário do Instituto Nacional de Música, que hoje é a Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E estava completando 100 anos em 48, e ele foi dar um concerto inédito de uma sinfonia, de uma música dele, que tem três temas, e um dos temas é o Batuque, que é uma música conhecida internacionalmente. E o público assim foi ao delírio. No dia seguinte, o Lourenço Fernandes amanheceu morto, né? E foi muito difícil para Helena. Mas aí ela se responsabilizou para ser a intérprete de Lourenço Fernandes e divulgar a música dela. Foi convocada pelo governo Vargas para difundir a música dele no exterior, na Europa, enfim, foi todo um trabalho que ela desenvolveu em prol da música brasileira, difundindo a música, as obras de Lourenço Fernandes, certo? E aí ela começou a fazer turnês em outros países a partir da década de 1950 e 49. Ela vem a Sergipe e entra com um processo no judiciário e consegue mudar o sobrenome dela para Lourenço Fernandes. Vale mencionar que ela não podia se casar com Lourenço, porque naquela época não existia o desquite, né? Então, o divórcio. O desquite pressupunha separação de corpos e bens, mas ele continuava casado com a primeira mulher. E ela veio em 49 de Sergipe, conseguiu mudar com a juntada de documentos, mas no mesmo ano os filhos de Lourenço Fernandes entraram com uma ação para anular aquela sentença, né? Mas não adiantou, porque os advogados de Helena Lourenço Fernandes foram muito bons, eram sergipanos, Sival Palmeira, Seixas Dórias e Paulo Costa foram os advogados de Helena, e eles batalharam para ela ganhar a causa e ganhou. Então, o período de 49 a 53, ela enfrenta essa ação e, ao mesmo tempo, ela faz turnês para vários países
tanto nacional quanto internacional da Europa, né? O período de 53 a 68 é um dos mais importantes dessa fase, dessa terceira fase, porque Helena cria, juntamente com um grupo de amigos de Lourenço Fernandes, a Academia de Música Lourenço Fernandes, que existe até hoje, lá no centro do Rio de Janeiro, e ela lidera essa academia durante 12 anos. E como ela já tinha uma experiência internacional, já tinha estabelecido uma rede de sociabilidade internacional, ela consegue fazer parcerias com as duas maiores academias da Europa, né, que é de Viena e de Milão, e da Itália, entendeu? E de Roma. Então, assim, e ela traz músicos, ela leva músicos para lá e ela faz um movimento. A Helena Bud, ela tinha essa capacidade de empreender a cultura, de fazer acontecer. Então, essa foto aí foi ela que ofereceu ao Lourenço Fernandes, né, assim que foi morar com ele. Essa foto da esquerda, Helena trabalhou no Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, ela está aqui, ao lado de Vila Lobos, né? São os professores que ministravam, que formavam professores, alunos, né, de vários estados do Brasil. Ela começou a atuar. E aí o Lourenço Fernandes, quando já estava morando com ele, ele voltou a compor, né? Vila Lobos diz assim, se não fosse Helena na vida do Lourenço Fernandes, ele jamais teria condições de voltar a compor, porque ele estava numa situação muito difícil. Foi uma carta que eu encontrei do Vila Lobos, fazendo esse depoimento. Deixa eu ver aqui. São Sebastião do Então, aí eu vou trazer uma poesia, né, uma poesia que Helena declamou nessa entrevista que ela deu à Rádio MEC em 1997. São Sebastião, poesia, do isso. Rio de Janeiro, está todo ferido no seu corpo inteiro. Está todo privado de casinhas brancas, telhados vermelhos são as suas chagas, manchas de sangue no seu corpo verde. Está todo ferido no seu corpo inteiro, São Sebastião do Rio de Janeiro. Então, essa poesia é uma das poesias de Lourenço Fernandes, como eu falei, ele era um excelente poeta, mas ele queria ser reconhecido como compositor. Então, ele não autorizou a publicação das suas poesias, certo? E aí essa poesia ela faz ela se refere à cidade do Rio de Janeiro, né? Seus telhados, né? Com o santo São Sebastião, com as chagas, né? Vermelhas. Então, aí na década ainda de 1940, quando ela estava convivendo com ele, eles fazem turnê no Brasil a serviço do Estado brasileiro para divulgar a música nacionalista, né? E essa apresentação foi no Teatro Princesa Isabel, no Recife, em 1947. Ela acompanhou esse concerto do Lourenço numa peça dele, no piano, no solo, no piano. Pode passar, Gleison. E esse concerto que a Helena deu é muito importante, que foi na célebre Academia Nacional e Santa Cecília, né, lá em Roma. E era um recinto muito fechado para se abrir para um músico, né, internacional. E ela conseguiu dar um concerto nessa sala e foi muito ovacionada. Em algumas músicas, ela precisou tocar 2, 3 vezes, segundo o depoimento que ela deu, porque o povo adorou a música do Lourenço, do Vila Lobos e outras músicas mais que ela tocou. Aí já é uma turnê que ela fez em Portugal e ela apresentou pela primeira vez uma obra que Lourenço Fernandes, uma sinfonia que Lourenço Fernandes escreveu 15 dias ou foi 17 dias antes de morrer e dedicou a Helena Lourenço Fernandes. A sinfonia ele tem aspectos dos ritmos aqui do Nordeste, né? E foi a primeira audição mundial se deu lá em Portugal, em Lisboa. Então, aqui é o prédio da Academia de Música Lourenço Fernandes. Ele funcionou aqui no 11º andar, na Avenida Rio Branco, no centro, no Rio. Depois se mudou para esse prédio aqui, né? No 7º andar da Rua da Lapa também. Existe até hoje, essa escola está lá até hoje. Então, aí são as cerimônias, né,
da Academia de Música Lourenço Fernandes, e aqui tem o Tancredo Neves, foi a cerimônia de formatura da primeira turma, né? E tem o Vila Lobos, o Tancredo Neves e as outras professoras que compõem a cidade, né? A academia, nas próprias mãos de Helena. Como vocês estão vendo, muito jovem, na época ele era ministro, era senador, mas estava ocupando o cargo de ministro da Justiça, alguma coisa assim. E a foto da direita, ela está mais legível. Aqui nós temos o Vila Lobos, o Tancredo Neves aqui, né? A esposa, a Armíndia, do Vila Lobos, que já era a segunda esposa do Vila Lobos, e a Helena. Vale ressaltar que, nesse dia também, o Vila Lobos estava sendo homenageado pela academia. Helena inaugurou um auditório no nome dele, né? Nessa época, era naquele primeiro prédio que estava funcionando. A última sessão, ela aborda especificamente a diplomacia musical brasileira na América do Sul e na Europa. E o que foi que me chamou a atenção nessa fase da trajetória de Helena? Ela se apropria das metodologias nacionalistas de Vila Lobos e ela vai implantar em Assunção do Paraguai. Vale ressaltar também que a ida de Helena para o Paraguai foi uma forma que o governo teve de aproximar as relações entre os dois países, porque estavam com as relações afetadas por conta das fronteiras lá da Foz do Iguaçu, né? Então, o governo brasileiro criou a missão cultural, né, em Assunção do Paraguai, e Helena foi responsável pelo departamento de música desse país. E ela revolucionou o ensino desse país quando ela deu cursos de banda rítmica e iniciação musical para os professores. Ela reorganizou o ensino de música dessa cidade e, como é que eu posso dizer, fez duas grandes concentrações orfeônicas, a primeira com 2.000 escolares no estádio de futebol diante do presidente, das mais altas autoridades, e a segunda de 4.000 escolares. Ela mobilizou o campo do ensino de música no Paraguai e, ao mesmo tempo, ela cria uma rede forte de sociabilidade e faz intercâmbios diversos entre professores e músicos, né? Músicos e brasileiros e estrangeiros. Deixa eu ver aqui. Pronto. Tem um depoimento dela aqui, justamente sobre a diplomacia, né? Foi uma coisa muito curiosa. Eu vivia num edifício onde vivia o chanceler Vasco Leitão da Cunha. E nos encontrávamos sempre de manhã na garagem. Eu ia apanhar o meu carro e ele estava esperando o carro dele. E ele adorava música, gostava de música, e conversávamos muito sobre música. Um belo dia, eu recebo um telefonema dele, do secretário do gabinete, me dizendo que o chanceler queria falar comigo, que eu fosse às tantas horas. Eu fui. Lá chegando, ele disse: eu mandei chamar você porque acho que você é a pessoa que pode fazer esse trabalho que nós estamos precisando muito, um trabalho político-cultural em Assunção do Paraguai. Eu disse: mas, chanceler, Assunção do Paraguai, o que é que eu vou fazer em Assunção do Paraguai? Ele disse: você tem muito o que fazer lá. E vejo que o único meio seria justamente a música. Estamos num período muito difícil, foi aquele período justamente de fronteiras, de Iguaçu, de Itaipu e tal, e havia muitas dificuldades, quase que corte de relações diplomáticas entre o Brasil e o Paraguai. Eu disse: está muito bem, irei para passar uma temporada de 6 meses e tal, para servir o governo brasileiro. E assim foi. Lá chegando, fui muito bem recebida pelo embaixador e tal, e disse: o que é que eu tenho que fazer aqui, qual seria? Lembrei-me do Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, lembrei-me de Vila Lobos, quando ele fazia aquelas grandes concentrações no Vasco, que antigamente era o Vasco da Gama, o estádio Vasco da Gama, que não tinha o Maracanã, que ele chegou a reunir 10, 20, 30, 40 mil alunos. E eu disse: esse será o ideal para conseguir essa política cultural que o Brasil tanto espera de mim. Comecei a visitar todas as escolas primárias de Assunção do Paraguai e ver
como eles ensinavam música, que estava no currículo, na programação, o ensino de música. Mas aquilo eles ensinavam de uma maneira muito primária e tal, só faziam os alunos cantar, os professores não sabiam música, E eu tive, então, um trabalho enorme, ficava horas e horas à noite pensando como fazer e como iniciar esse trabalho, sem magoar a sensibilidade de ninguém, especialmente dos professores. Bem, e aí comecei a visitar as escolas e tal, e senti a primeira coisa que o hino paraguaio era muito mal cantado. Eles cantavam que não tinha, o que eles cantavam não havia na partitura, não só o problema rítmico como o problema melódico. Mas fui com muita humildade, com muito boa vontade e tal, conversando com eles, ensinando, vamos fazer desta maneira, vamos fazer de outra maneira. Conclusão. Logo, primeiro ano, passei 2 anos. No primeiro ano, consegui reunir 2.000 alunos no estádio Comuneiros, em Assunção do Paraguai, com a presença do presidente Stroessner, que ele tinha uma grande admiração pelo meu trabalho, e aquilo, então, motivou digamos, o bem-estar do Brasil dentro do Paraguai. Era uma professora brasileira que estava ensinando, que estava fazendo cantar os alunos de uma maneira patriótica, de uma maneira assim. E daí, eles me forçaram a ficar mais um ano. Fiquei os 2 anos. No segundo ano, então, apresentei 4.000 alunos. Foi uma das coisas mais grandiosas, digamos, no terreno político, didático, que pôde ser feito. 4.000 alunos cantando a 2 e 3 vozes, canções sul-americanas. Então, fiz com que eles cantassem de cada país uma canção peruana, uma canção boliviana, etc. Aí o hino, quando eu acabei de regir o hino, logo no início, o hino paraguai, o Stroessner, que é o nosso embaixador, que era o embaixador Gibson Barbosa, que estava do lado do presidente, ele disse: senhor embaixador, é a primeira vez que eu ouço o hino como eu sempre pensei que ele devia ser cantado. Ritmado, marcial, patriótico. Então, e ele ficou muito entusiasmado. Pronto, então aí é o depoimento que ela ainda dá à Rádio MEC, né? Ela fala da experiência dela em Assunção do Paraguai. E aí são os certificados que ela recebe do governo do Paraguai. Por exemplo, aqui foi do Ministério da Educação, um diploma de honra pelo trabalho que ela desenvolveu. Era uma professora estrangeira extremamente importante, muito requisitada no Paraguai, respeitada, sobretudo. E aqui a esposa do Villa-Lobos, com a Helena, em um momento lá no Itamaraty, onde elas estavam tratando de assuntos concernentes às obras de Villa-Lobos e do Lourenço Fernandes. Eram 2 segundas esposas que foram muito importantes, né, no papel de divulgação da música de seus esposos após o falecimento dele. E aí também são certificados do Departamento de Ensino Primário do Paraguai pelo trabalho. E aqui são os próprios professores que fizeram o curso de iniciação musical com a Helena e reconheceram o trabalho e entregaram esse material aí para ela, esse diploma. Então, e aí essa foto, ela ainda já está aposentada, ela retorna de Paris em 1985 para o Brasil. E aí, mas ela ainda era uma referência no que diz respeito à música erudita brasileira. E esse evento aí, ele se refere às comemorações do 7 de setembro aqui no Brasil e aos 50 anos da criação da Organização Nacional das Nações, né, da ONU Unidas. E aí ela foi responsável para organizar esse evento, escolher os músicos, as musicistas também, para executar algumas músicas de Villa-Lobos e do Lourenço Fernandes. E aqui nós temos a Helena, ela está aqui. Aqui é a soprano que trabalha no Itamaraty, é a doutora Estela Brandão, é a soprano, inclusive ela tem um filme, Villa-Lobos por uma soprano, vocês podem encontrar na internet, ela é especialista, doutora nas obras do Villa-Lobos, é uma pianista francesa que a acompanhou, e aqui são os músicos brasileiros. E aqui é o ministro das Relações Exteriores, né, permanente, né, que trabalhou no governo Lula.
eu esqueci o Celso Amorim. Celso Amorim. Então, assim, era uma pessoa muito reconhecida no meio da diplomacia musical brasileira, mesmo após a aposentadoria. Então, nesse período pós-aposentadoria, ela não parou, ela começou a se mobilizar no sentido de divulgar a música de Lourenço Fernandes. E aqui, na Argentina, em um concurso, o concurso Lourenço Fernandes que ela fez, ela iniciou lá na Argentina e terminou aqui no Brasil. E aqui são os pianistas que foram premiados no primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, a gente pode ver aí a Helena aqui no meio, já bem idosa, né? Mais atuante. Pronto, esse aí é um dos últimos slides que eu passo aqui para vocês. Essa foto aqui é de Helena, 2 anos antes do seu falecimento. Ela faleceu no dia 9 de março de 2003, a 1h30 da madrugada, do sábado. E 2 anos antes, ela foi visitar a academia e foi recebida pelo pianista Alceu Boschino e pelo diretor da escola, que é do Nordeste também. Ele é de Rio Grande do Norte, mas mora muito tempo no Rio, e dirigiu a escola durante 20 anos, o Wilson. E nesse slide tem um depoimento dela acerca do que Lourenço Fernandes significou para Helena Burdi. É uma pergunta muito difícil e muito complexa. Quero dizer que representa tudo para mim, não só a parte espiritual, como a parte intelectual, especialmente a ternura. Era um homem cheio de ternura que adorava as crianças. E até hoje eu sinto muito a falta dele. Não refiz a minha vida, ele faleceu em 48 e continuou vivendo e lembrando Lourenço Fernandes. É toda a homenagem que eu posso prestar a ele. E como é que ele compunha? De uma maneira também muito interessante. Ele gostava do silêncio e sempre compunha à noite. Depois do jantar, ele descansava um pouco, ia para o seu gabinete e ele se tracava. E gostava muito de olhar o céu e as estrelas. E começava a compor. Algumas vezes um tema muito bonito que lhe aparecia, ele me chamava: Helena, venha ouvir este tema. E daí ele começava a harmonizar essa obra. E assisti muito, 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 muito de perto e com muito carinho e com muito amor as últimas obras dele, como ele compunha, que foram as 2 sinfonias e as variações sinfônicas para piano e orquestra, que devem ser executadas agora no Teatro Municipal com o pianista Luiz Carlos Moura Castro e a orquestra do Teatro Municipal. A grande homenagem que o Teatro Municipal vai prestar a esse compositor que marcou muito, muito a música brasileira. Então, é o depoimento dela, né? As considerações finais eu não vou me deter, mas, assim, a partir dessa pessoa, Helena Burdi Lorenzo, eu consegui chegar em várias instituições educativas, tanto em Sergipe quanto no Rio de Janeiro. Tentei reconstituir um pouco as histórias dessas instituições, perceber como era o ensino de música em Sergipe, qual o método utilizado, quem eram os professores, né? Então, deu para entender uma escola que estava apagada da historiografia, agora ela está escrita na minha tese. Veja como o indivíduo é importante para nos trazer esse coletivo. Daí a importância dessa metodologia, né, das abordagens biográficas. Não é o biografado pelo biografado, mas é a partir do biografado a gente conseguir atingir conhecer esse social, esse coletivo social das práticas culturais, sobretudo das práticas da educação musical aqui em Sergipe, no Rio de Janeiro e no Paraguai. Então, a segunda fase dela é no Rio de Janeiro, ela consegue criar uma rede de sociabilidade muito importante, ela consegue criar instituições, ela vai para o exterior, ela viaja pelo estado do Brasil, né? Mesmo depois da morte de Lourenço Fernandes. Então, ela consegue se movimentar o tempo todo para poder divulgar a música do Lourenço Fernandes. Ela viveu para isso. E aí a terceira seção é justamente a diplomacia musical, que vocês acabaram de ouvir, né? Ela falar da importância de Helena em Assunção do Paraguai, com um ato que ela fez de aproximação dos 2 países, né? Que estavam com as relações estremecidas, e foi muito importante, e trata-se de uma educadora brasileira, sobretudo nordestina e sergipana, porque esse trânsito de educadoras brasileiras para outros países, ele acontecia, a gente vê mais o
lado inverso, né, de forma inversa. Existe na historiografia da educação brasileira professoras estrangeiras que vieram para o Brasil para organizar o ensino, para ministrar aula, né? Mas de professoras brasileiras que foram para o exterior para reorganizar o ensino é muito pouco. E Helena é uma dessas que se insere nesse contexto, né? A primeira dido cultural, praticamente, do Brasil. Pronto. Então, veja só, esta tese rompe os silêncios, os apagamentos, porque a história das mulheres é uma história dos silêncios e dos apagamentos, porque não foi contada por mulheres. Helena Abud fez o que fez, mas ela é muito desconhecida no campo da educação musical escolar no Brasil, no campo da música, no campo da educação, entendeu? Então, ela concede um lugar de destaque, Helena, às mulheres e aos homens que foram mencionados nessa investigação e que estiveram direto ou indiretamente vinculadas ou vinculados à vida da musicista. As 3 fases do itinerário profissional de Helena trazem novidades, evidenciam episódios inéditos, revelam práticas educativas pouco conhecidas e me levaram a relativizar o papel da mulher no Brasil no período de 1931 a 85. Assim, a história dessa docente traz contribuições significativas à escrita da história, à escrita da história da mulher no Ocidente. O último slide. Por tudo que foi, por tudo que idealizou, por toda a sua dedicação, capacidade, altruísmo e força interior, ortogo, um lugar para Helena Lourenço Fernandes no âmbito da história da educação e também no âmbito da educação musical escolar, no da música, no da diplomacia musical brasileira, no da história e no da história das mulheres no Ocidente. Finalizo essa investigação respondendo a uma pergunta que Helena fez na última página da sua autobiografia. Valeu a pena? Então, ela disse que, quando veio para o Brasil, ela recebeu um convite do Tancredo Neves, que estava prestes a ser presidente da República, ele mandou um recado para ela, uma correspondência, e disse bem assim: Helena, eu vou precisar muito das suas experiências, da sua habilidade no meu governo. Então, ela já estava planejando todo um trabalho de educação musical aqui no Brasil, mas, infelizmente, aconteceu o que ninguém esperava, que foi a morte do Lourenço Fernandes. Aí eu concluo dizendo: sim, Helena, valeu muitíssimo a pena, porque a sua trajetória profissional encanta, inspira, ensina e educa. E aí, pode passar para terminar, já está tudo ok, só para mostrar os créditos. Aí eu trago um pouco das minhas produções, trabalhos, artigos e livros publicados no período do doutorado, que foi de 2017 até final do ano passado, livros, capítulos de livros, né? Eu sou um pesquisador da história da educação, mas eu trabalho com o objeto música. Eu trabalhei, por exemplo, com a biografia de Leozírio Guimarães, né? Trabalho com todos os temas. Eu trabalho com a história do coral da Universidade Federal de Sergipe, entendeu? Então, a minha pesquisa ela está no âmbito se situa no âmbito da história da educação, mas o meu objeto é música. Que aí são os capítulos de livro. Então, aí são os créditos. Eu sou aluno do programa de pós-graduação, fui aluno do programa de pós-graduação em educação da Universidade Tiradentes. O meu orientador foi o professor doutor Cristiano Ferronato, que ele está aqui assistindo, e eu tive a honra de ter na banca a professora Ana Maria, da Universidade Federal de Sergipe, e uma professora que está aqui assistindo, que é a professora Esther Vilas Boa, uma pesquisadora de ponta, né? E que faz parte do corpo docente da Universidade Tiradentes. Eu quero agradecer a vocês pela atenção. Parabéns, professor Elias, né? É uma excelente, uma brilhante conferência, mostrando para todos nós a importância da pianista Helena Abud, né, na vida cultural brasileira, né, e até mesmo internacional. Muito bom. Antes de passar a palavra ao doutor Roberto, para encerrar, eu queria também ver o doutor Fedro, acho que já se conectou ali também, se ele quiser fazer também algum comentário. Eu gostaria só de ler rapidamente aqui um texto do jornalista e jornalista e escritor Arthur da Távola, quando diz o seguinte na contracapa do livro de Helena: músico não é apenas quem tira sons artísticos do nada. É músico quem cria a música, interpreta, escreve sobre ela e a divulga.
Me parece que está aí a essência do trabalho também de Helena, né? Em todos esses Sim. aspectos. E complementa. Helena Lourenço Fernandes ocupa duas dessas categorias. Tem sido intérprete notável de músicos brasileiros, Lourenço Fernandes em particular, e divulga a música como estudiosa e programadora de rádio, conferencista e outras ações. Heróica doação de uma vida dedicada à música, à cultura e à beleza, logo à fraternidade. Logo, então, à fraternidade. É o que diz o jornalista Duda Távola sobre a nossa Helena Lourenço Fernandes. Então, passamos a palavra a doutor Roberto César. Eu creio que o doutor Fedro, eu estou vendo ele aqui. Se ele quer fazer algumas considerações, doutor Fedro, antes de passar ao doutor Roberto. Não adiantou eu ter colocado a fibra ótica, né? Que vocês elogiaram tanto e falhou. Olha, o exemplo, uma espécie. Ele disse, não, agora eu estou com fibra ótica, eu estou perfeito, estou salvo, mas não. Me jogaram fora. Faz parte do modernismo. Eu não sei se Lúcio chegou a ler os títulos de Elias Santos, né? Quando eu vou olhando, ele diz especialista em Libras. Mas só viu Elias, não sei como Elias teve tempo, tanto título, né? São vários e vários títulos. Eu tenho o livro dele fica na minha mesa, né? Sobre o canto efônico. Eu me entusiasmo muito, olha o livro ali. Eu me entusiasmo, e ele prometeu agora fazer sobre a Helena. Eu me entusiasmo muito com grandes sergipanos, né, em várias áreas da arte e da educação, que se esquecem, esquecidos. Nós temos uma mania de esquecer Sergipe. Eu digo, música erudita, música clássica, é quando morria alguém ou na Sexta-feira da Paixão. Aí me diz, então, em música popular, eu gostaria que a Amorosa tivesse nascido na Bahia, porque se a Amorosa tivesse nascido na Bahia, ela era conhecida no Brasil todo. Né? Mas no Brasil, o sergipano tem mania de não dar valor. Não dá valor. Dizem até que aqui nós temos o complexo do caranguejo, né? No Caçoar, que quando um vai subindo, vem o outro e puxa, e não deixa subir. É esse complexo que nós temos. Mas gostei muito, achei excelente. Eu já tinha assistido a defesa de tese, mas ele hoje trouxe mais coisas e fotos. Eu só quero fazer uma observação. Antes que Lúcio descubra, porque Lúcio é danado para descobrir. O promotor e locutor Lauro Gomes é irmão de Petrônio Gomes, tio de nosso confrade, o Petroninho. O Lauro. Eu tinha algumas coisas feitas por Lauro, naquele estilo de Petrônio. Faleceu no mês passado, né? Ele faleceu no mês passado, o Lauro. Sabia não. Faleceu. Ele ficou morando no Rio de Janeiro e aqui ninguém conhecia. Eu sabia porque Petrônio falava muito nele. E Petrônio tinha programa de televisão, ele produzia e era locutor num programa também de rádio, e no estilo muito do próprio Lauro. Né? O Lauro era um sujeito culto, muito preparado. E fiquei muito satisfeito de ter indicado seu nome hoje para... Foi uma noite inesquecível, porque tomamos conhecimento de dois grandes nomes, né? Helena não fica abaixo de Lourenço, né? Sim, Lourenço não está acima, Lourenço foi um grande nome, mas você vê. E outra coisa que me impressiona é a influência, né, do amor, do crescimento, né, no retorno do crescimento de Lourenço. Então, é excelente. Sim. Eu sei que você tem material para muito mais tempo, mas eu agradeço muito essa sua apresentação hoje aqui na academia. E eu acho que é um papel também da academia, porque, como eu disse antes, a arte está ligada diretamente, tá,
ligada diretamente ao exercício de uma medicina humanista. Pronto. Passo a palavra aí a Lúcio, de volta. Muito obrigado. Muito bem, professor Fedro. Obrigado por sua participação. Antes de passar ao doutor Roberto, eu queria colocar para o dispositivo, né? Se alguém gostaria de fazer alguma breve manifestação, o doutor Zé Anderson e a professora Jane e o doutor Esmone. Eu só quero agradecer na pessoa do doutor Fredo e do doutor Lúcio Prado ao convite, né? E todos os amigos e amigas, conhecidos e conhecidas que assistiram a esse momento de divulgação da minha pesquisa, né? Eu quero dizer que eu me sinto muito honrado em poder fazer parte desse momento e poder divulgar a história dessa sergipana que saiu daqui desse estado periférico, como outros, como a doutora Rita, né? Maria Rita, que foi uma das primeiras advogadas aqui em Sergipe, a primeira advogada juíza federal do Brasil, né? E a gente perceber como Sergipe é um estado rico de intelectuais que migram para outros estados e fazem acontecer, né? Eu quero agradecer de coração mesmo todos os amigos e amigas aqui presentes. Obrigado, professor Elias. Seria meu primeiro agradecimento. Sua palestra foi excelente, acadêmica. Nós, professores, professor Souza, Esmone, o professor Fedro, que estamos acostumados, o professor Sônia, milita na pós-graduação. Semana passada eu tive 2 grandes bancas examinadoras, então a gente entende que foi uma apresentação acadêmica, né, Elias? Assim, você seguiu todos os parâmetros acadêmicos e conseguiu tornar uma apresentação bem simpática ao público, digamos, não acadêmico formal, não professor. Então, foi muito interessante. Eu gostaria de... Outra coisa que eu queria lhe falar, o professor Elias e a professora Esther, quando eu estava procurando sobre Helena Abud, para me informar, logo no começo, quando nós decidimos, no dia seguinte, a decisão em diretoria de colocar esse tema em destaque, nós encontramos, junto com a Helena Abud, uma outra sergipana, que é Elódia Ferraz, que também militou nas artes plásticas e na música. E doutor Fedro, ela me parece que neta ou sobrinha de Thales Ferraz, da Sergipe Industrial, que me parece que foi um mecenas na época, que dá o nome ao nosso mercado. É isso mesmo? Alguém? Então, Thales Ferraz. É isso mesmo, doutor Fedro? Eloida, não sei se teve a mesma projeção, mas quando eu procurei sobre Helena, apareceu Eloida Ferraz. O Ferraz foi um grande nome na indústria de Sergipe, com uma revolução na indústria, com os funcionários. Foi um grande nome. Esse precisa... O Luiz Antônio Barreto falava muito nele e tinha muita vontade de escrever um livro sobre ele. A Elódia Ferraz também cresceu no Rio de Janeiro, nasceu em Aracaju, tem uma história interessante também. Canto lírico, artes plásticas, poesias, livros. Quando eu procurava sobre Helena, vi falar também, não conhecia Helena, quis saber mais, apareceu essa outra sergipana. Então, isso é só para reforçar, professor Elias, quanta gente esquecida, exatamente o que você falou, que o professor Fedro falou, não é? Quanta gente precisa, quantos sergipanos precisam ser ressuscitados, né? O Rio de Janeiro era a capital da cultura. Eu acho que eu peguei o doutor Fedro viveu numa época boa lá no Rio de Janeiro, eu fui numa outra época, e outros professores, o professor Geraldo Bezerra, o professor Hélio Araújo, fizemos nossa formação médica no Rio de Janeiro, que era o grande centro, e eu acho que deverá voltar a ser, nunca deixou de ser um centro cultural. Então, o seu trabalho está de parabéns por isso, você está ressuscitando figuras importantes da nossa cultura. Quero agradecer, em especial, ao Dr. Anderson Nascimento, vem nos prestigiando, a Academia de Letras e a Academia de Medicina têm feito uma parceria iniciada na gestão do confrade Paulo Amado e tem sido frutífera, tem sido absolutamente fantástica. Me sinto
bem à vontade, ele está sempre presente e nós procuramos estar presentes nas reuniões que somos convidados. Jane Nascimento, representando aí nossa Academia de Educação, que eu tenho muita honra de fazer parte. Talvez eu não possa participar de todas as atividades. No momento atual, ainda estou em atividade médica mais ou menos regular, então, apesar da pandemia, mas quero agradecer também a Jane Nascimento, ao colega Esmone, que assume a SOMESE, e sei que vai ser... Já começamos, né, Esmone? Já estou publicando aí a história da neurologia, espero transformá-la em livro, viu? Falei com o Clóvis, quero transformá-la em livro ainda esse ano, a história da neurologia em Sergipe, como um livro realmente de história, tentando ter a verdade absoluta sobre a história e não um romance. Então, muito obrigado também a Yasmone, parabéns e sucesso aí na sua. E quero agradecer aos acadêmicos presentes aqui, Lúcio Prado, um organizador sempre empolgado, todos conhecem Lúcio, e ele coloca muita energia nessas reuniões, o que é absolutamente fantástico. Então, independente de estar agora na presidência, Lúcio, eu quero lhe dizer que vou continuar participando sempre que puder de todas as atividades, mesmo fora da diretoria. Agradecer ao professor José Abud, meu professor José Abud, aqui presente. Quero agradecer também ao meu professor Fedo Portugal, ao professor Hamilton, professor Henrique Batista, a professora Zumira, também sempre presente, e o Dete Caldas sempre nos prestigiando, mesmo quando ela está muito ocupada e com problemas familiares ou doença, ela sempre nos prestigia. O Henrique Batista já falei, o Esmone já falei, o professor Adeval também, um entusiasta também, sempre faz tudo com muito entusiasmo. Paulo Amato, que já citei, Souza consegue estar presente, extremamente organizado, Souza consegue estar presente nas reuniões, desde a primeira das 7 da manhã, hoje ontem foi dia de grande reunião magna para ele, todas as reuniões ele consegue estar presente e sempre carrega um grande prestígio para as reuniões. Sônia Lima, nossa colega da UFES e professora da UNIT hoje, o William Soares e seus grupos, o GRUCEF, muito importante, e o Anselmo, que eu vejo na tela, não aparece, é o Anselmo com S ou o Anselmo com C, Lúcio? Quem é o Anselmo que está aí? Anselmo, é o Anselmo com C. O Conselho da Academia de Educação e de Letras, né? O Anselmo com S eventualmente aparece, tímido e às vezes não mostra a face. Então, agradeço. Esther, parabéns, então, pelo seu orientando, mais um orientando. Muito bom. Quer falar alguma coisa, Esther? Agradeço, doutor Roberto Prado, viu? Um espaço importantíssimo, né? Nós agradecemos também, mas eu, infelizmente, não fui a orientadora do doutor Elias Santos, foi o professor, o doutor Cristiano Ferronato, que está aí na sala. Eu participei da banca de qualificação e de defesa, né? A convite do Elias e do Cristiano, viu? Infelizmente, não orientei o trabalho. Mas tive essa honra de estar presente nas bancas, doutor Roberto. Obrigada. E isso é uma grande participação. Eu tenho participado das bancas sem ser orientador e eu acho que a gente contribui sim, viu, Esther? Muito. Eu participei de 2 bancas de neurologistas agora, acho que foi extremamente, para mim, que a gente aprende muito e acho que contribui da experiência de quase 40 anos de neurologia e quase 35 anos de docência na Universidade Federal de Sergipe. De forma que eu quero agradecer a todos e podemos encerrar a sessão. Lúcio, teria mais alguma coisa? Tenho, presidente. Eu gostaria de fazer um convite que as pessoas já colocassem nas suas agendas, que a próxima atividade da Academia Sergipana de Medicina vai acontecer no dia 13 de maio, com a palestra do professor Áureo Lustosa, da Universidade de Pádua, onde ele faz doutoramento, e ele está fazendo doutoramento em Humanidades Médicas, como eu falei, da Universidade de Pádua, na Itália, e ele tem um podcast chamado Literatura Viral, um programa contagiante sobre literatura, história e epidemias.
Então, ele vai ser o nosso conferencista da sessão de maio da Academia Sergipana de Medicina, e eu oportunamente estarei mandando o lembrete e, posteriormente, o convite para todos para essa live, que também vai ser muito interessante, porque ele propõe fazer um estudo da anatomia e... Só um minutinho. Anatomia... Bom, me passou aqui. Fazer uma correlação da influência da arte na prática da anatomia também. Então, é um tema muito interessante, eu passarei para todos e, mais uma vez, Roberto, agradeço aí a deferência de estar conduzindo também essa sessão, agradecer muito também a professora Jane, né, da Academia Sergipana de Educação, que está representando o nosso presidente Jorge Carvalho nesta sessão, e o meu presidente da Academia de Letras, doutor Anderson Nascimento, também. Doutor Esmone, da Sociedade Médica, doutor William, do GRUSEF, e Jane Guimarães, do Movimento de Apoio Cultural, Antônio Garcia Filho. Muito obrigado, Roberto. A palavra é sua para o encerramento. Ok, não tinha mencionado Jane. Jane é minha amiga pessoal e já nos conhecemos há muito tempo. Jane é uma poeta por natureza, tem esse jeito manso aí, né, Jane? Sempre participa de tudo também. Então, pessoal, eu agradeço a presença de todos e aguardamos essa palestra do dia 13 de maio, também é bastante interessante a todos. Os temas podem ser vistos por médicos, não médicos, enfim, são temas culturais como o de hoje. Vale a pena. Lembrando, Roberto, que quem quiser assistir a sessão pode acessar o YouTube da Academia Sergipana de Medicina. Todas as nossas sessões estão lá gravadas e podem ser assistidas pelas pessoas que tiverem interesse. Ok. Com isso, então, pessoal, encerramos nossa sessão, agradecendo mais uma vez a todos e torcendo para que Sergipe continue nessa liderança cultural. Sergipe, no Nordeste, sempre teve um certo protagonismo cultural. Essa é a minha esperança de que isso continue assim, independente de pertencer à academia ou presidir alguma delas. Cultura para todos, o professor Anderson também vem nessa, e a Academia da Educação, Jorge, estão na mesma... É essa linha, eu acredito muito nessa linha. Então, agradeço a todos, uma boa noite a todos e até o nosso próximo encontro.